Eu entendo que a vida ela pode seguir dois tipos de metáforas, né? Ou a metáfora da liberdade ou a metáfora da segurança. E se a gente assume que estabilidade não existe, a gente vai entender que o risco ele é inevitável. Aí você assume o controle. Se o risco é inevitável, eu preciso aprender a lidar com o risco. De estabilidade, é uma promessa, né? Alguém disse para uma pessoa, olha, confie em mim que aqui você está seguro, eu vou te dar estabilidade. O Estado faz essa promessa, a Previdência Social faz essa promessa, a CLT faz essa promessa. Então, acreditando nessa promessa, muita gente depositou a sua confiança nisso, a sua vida nisso e, lamentavelmente, acreditar em alguma coisa que não existe, porque o que eu digo é que a estabilidade não existe. Eu até procuro sustentar filosoficamente essa afirmação, até baseada na segunda lei da termodinâmica, que tudo se desestrutura, tudo tende ao caos. A entropia é uma tese, é uma teoria que já derruba qualquer tentativa de promessa de estabilidade. As coisas se desestruturam. Um jardim, ele está lindo, bonito. Se você não cuidar, ele vai morrer. Um casamento maravilhoso e tal. Se você não cuidar, vai acabar. Então, tudo tende à desestruturação, inclusive a nossa vida. Todos nós vamos morrer. Todos nós chegaremos ao nosso último suspiro nessa passagem por essa terra. Então, dentro desse cenário, alguém passar esse tempo aqui acreditando que vai ter alguma promessa de estabilidade pode ser um grande equívoco que certamente vai fazer essa pessoa tomar decisões erradas, ela vai deixar de ousar, ela vai deixar de assumir riscos, porque ela está sempre em busca da tal estabilidade. Então, para fechar, eu entendo que a vida ela pode seguir dois tipos de metáforas, né? Ou a metáfora da liberdade ou a metáfora da segurança. Então, em geral, as pessoas estão em busca da segurança. Elas são movidas pelo medo, elas são movidas por essas promessas, e aí por conta disso elas pautam a sua vida na segurança, em vez de pautar a sua vida na liberdade. Ou seja, passam a vida inteira dentro de uma gaiola, comendo um potinho de alpiche todo quinto dia útil, que alguém coloca ali, na promessa de que ali dentro ela está segura. O gato não vai entrar na gaiola e comer ela, entendeu? Ela está segura. Só que quem põe esse alpiche ali dentro? E se essa pessoa morrer? E se cair uma bomba de uma guerra naquela casa? Meu irmão, estabilidade não existe. E se a gente assume que estabilidade não existe, a gente vai entender que o risco ele é inevitável. Aí você assume o controle. Se o risco é inevitável, eu preciso aprender a lidar com o risco. E aí eu vou, obviamente, buscar empreender, eu vou buscar conquistar os meus objetivos, conquistar os meus sonhos, em vez de jogar na retranca, buscando segurança. E essa é uma segurança que, na verdade, não existe. Eu sou filho de funcionários públicos. Como filho de funcionário público, eu também fiz concurso público. Então, eu entrei na Marinha através de um concurso público. E o dia que eu passei na Marinha, eu estava com a minha vida garantida. Eu estava com a minha carreira garantida. Ia ser oficial da Marinha. Acontece que 2 anos depois, eu não era muito comportado lá dentro, não é? Eu realmente sou um cara questionador, não me adaptei com o modelo e recebi um belo convite para me retirar da Marinha. Você recebeu o convite para se retirar. Exatamente, um belo convite. Então, ao final do 2º ano, eu estava voltando para casa, decepcionando meu pai, decepcionando a minha mãe, a minha vida virou um caos. Eu tinha 17 anos de idade, não é, quando isso aconteceu. E ali eu percebi que não, estabilidade não existe. Pô, aquela vida garantida que eu acreditei, que todo mundo me falou, na realidade não era. Eu até fiquei feliz quando isso aconteceu, porque não era minha praia mesmo. A rotina militar não era não era o meu perfil. Então, minha passagem pela Marinha foi muito legal, sou muito grato à Marinha. Inclusive, desde o ano passado eu me tornei embaixador da instituição, a convite deles, e foi muito bacana, tem sido muito legal. Mas o fato é que a minha descoberta de que a estabilidade não existia foi na pele, foi sentindo na pele. E aí nesse ano seguinte, foi um ano que eu fiquei muito reflexivo e muito questionador. Eu sempre fui muito questionador. E eu tinha já aí 18 anos de idade, estava fazendo meu 3º ano do ensino médio, e eu estudava longe da minha casa, pegava ali 2h30, 3 horas de ônibus para ir para a escola, para fazer o 3º ano do ensino médio. E eu passava nesse trajeto, pelo menos aí por uns 45 minutos, numa rua chamada Avenida Suburbana, lá no Rio de Janeiro. E nessa rua eu percebia que de vez em quando, uma determinada data do mês, tinha sempre uma fila rodando o quarteirão dos bancos. E aí um dia eu tive curiosidade e perguntei para uma pessoa o que era aquela fila. Ela me falou, aquilo ali são os velhinhos para receber aposentadoria.
E eu me recordo de eu dentro daquele ônibus, olhando para aqueles velhinhos, um sol do Rio de Janeiro, às vezes 40 graus, com uma guarda-chuvinha para proteger do sol, na fila esperando para pegar o dinheirinho deles. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu nunca na minha vida vou entrar nessa fila. Eu nunca na minha vida vou entrar nessa fila. Ou seja, a minha leitura era, eu ficava ali dentro de um ônibus cheio, em pé, olhando, eu com 18 anos, falando, cara, essas pessoas trabalharam por 30, 40 anos, 50 anos da vida delas para estarem ali. Ou seja, toda a promessa do sistema de segurança, toda a promessa de que você vai trabalhar, vai se resumir numa fila do banco para pegar uma merreca que o Estado vai dar para ela. Então eu comecei a observar e questionar que aquilo era uma espécie de propaganda enganosa com as pessoas, de que foi prometido alguma coisa e no final das contas não é entregue. E era muito pior do que eu achava. Porque hoje, entendendo melhor de matemática, você vê que as famílias estão casando cada vez mais tarde, tendo cada vez menos filhos. E os velhos estão vivendo cada vez mais. E essa conta não fecha. Porque se o velho vive cada vez mais, isso é bom, ele vai ficar recebendo aposentadoria mais tempo. Mas quem paga essa aposentadoria? Quem paga a conta? É o trabalho dos jovens. Porque uma pessoa, ela não faz uma poupança para depois receber uma aposentadoria. Não é uma poupança. São jovens trabalhando para pagar os velhos recebendo. Agora, o que acontece? Os jovens são cada vez menos, trabalham cada vez mais tarde, têm cada vez menos filhos e os velhos cada vez vivem mais, essa conta não fecha. E é por isso que toda hora tem uma reforma da Previdência. E vai continuar tendo. E vai continuar tendo. Daqui a pouco a idade mínima, que já foi, 50, hoje é 65, daqui a pouco é 90 anos a idade mínima para se aposentar. Por quê? Porque é uma propaganda enganosa. Esse é o formato. Esse é o modelo que as grandes massas do país acreditam, porque acreditam na estabilidade, acreditam na garantia, na segurança que um terceiro vai dar para ele. E, obviamente, isso faz com que as pessoas desperdicem suas vidas. Eu não vou dizer que é o brasileiro que pensa pequeno, porque eu não acho que a busca pela segurança é um privilégio do brasileiro. Se você analisar aqui nos Estados Unidos, Rodrigo, o americano médio, ele é o cara que, ganhando um salário que é considerado baixo aqui nos Estados Unidos, se ele trabalhar, marido e mulher trabalhando, ganhando um salário mínimo aqui, que é, $2.200 por mês, alguma coisa assim. Os dois juntos, $4.400. Isso no Brasil seria classe média alta. Você está falando de R$25 mil por mês, mas aqui é o salário mínimo. Então, esse cara ganhando isso aqui, ele consegue comprar uma casa, um carro e viajar uma vez por ano. Porque ele tem crédito, o carro é mais barato, a casa é mais barata. Poder de compra, né? O juros é mais barato, o poder de compra é muito maior. Então ele consegue. Agora, ele consegue por quê? Porque tem o crédito. Então o crédito é esse motor. E se ele perde esse crédito, ele está ferrado. Então o medo de perder esse crédito é muito grande. Então a estabilidade e a segurança na visão de um americano médio é esse crédito. Então tu vai ver muita gente tendo medo de perder esse crédito. Para que alguém vai empreender? Para que alguém vai empreender se na gaiola tá confortável? Então esse não é um dilema só do brasileiro, isso é um dilema de todas as pessoas em todo o mundo. E o lema estabilidade não existe vale para todo mundo também. Ah, como assim? Ah, cara, o emprego é bom, um dia você vai ser demitido, a empresa pode quebrar. Não, mas tá tudo bem aqui. Pode ter uma guerra. Pode ter uma crise de saúde. Sim, a crise de saúde. Você teve recentemente uma crise de saúde, todos os seus compromissos foram desmarcados. Todos os seus planos naquelas semanas foram pausados. Você imagina que na Ucrânia tinha casamentos marcados, festas de formatura agendadas. Desmarcou tudo. O país entrou em guerra. E a pandemia? O que a pandemia fez? Quantas empresas quebraram na pandemia? Todo mundo foi para casa. A gente esquece disso. Mas esquece muito rápido. Foi outro dia aqui, cara. 5 anos atrás, 6 anos atrás. 6 anos atrás começou a pandemia. 5 anos atrás nós estávamos no meio da pandemia. O que impede de ter uma outra pandemia? O que impede de ter uma guerra aqui? Ah, mas não tem guerra na América do Sul. Não! Os Estados Unidos lá desembarcou, pegou o Maduro na Venezuela. Você não sabe. A gente nunca sabe. Estabilidade não existe. Então, por isso, eu penso que a pessoa ela deve buscar mais da vida. Ela não deve fugir do risco, porque o risco é inevitável. No fundo, não existe a segurança. Não existe nada disso. Pode vir um asteroide agora e bater na Terra. Não existe segurança. É assim que funciona a vida e se a gente lida bem com isso, a gente, por exemplo, vai ter um casamento melhor. Porque eu não vou cuidar do meu casamento. Porque eu tenho certeza que se eu não cuidar, ele acaba. Eu vou cuidar do jardim. Porque eu tenho certeza que se eu não cuidar do jardim, vira mato. Então, em vez de eu ter certeza que a minha vida é segura, não. Eu quero ter a certeza que tudo acaba se eu não fizer a minha parte.